Apesar da gente ver casamento por todo lado, pai, mães, famílias inteiras, e a Bíblia ser o livro mais vendido do Brasil e do mundo, as pessoas elas são inocentes, não entendem muito acerca desse assunto do casamento e do divórcio, né? Segundo a visão de Deus. O mundo diz um monte de coisa. A gente está aqui para ouvir não o que Tiago quer falar, não o que o mundo diz, mas o que Deus diz. E para isso a gente tem que consultar a Bíblia, é claro, obviamente. Eu não vou falar aqui de namoro, porque namoro nunca existiu na Bíblia, né? É uma coisa inventada por homens. Namoro nunca existiu, é uma coisa que foi inventada de uns tempos para cá. E só serve para dar espaço para a carne, né? Só serve para abrir porta de fornicação, de pecado. Muito bem, minhas irmãs. Em honra ao único Deus que existe, que nos purifica e nos limpa, em honra ao único Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos purifica, nos limpa, vamos ler a sua palavra somente em honra a Ele. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo de número 7. Aqui estamos falando da criação do homem, né? Do ser humano. Sabemos que uma das primeiras coisas que Deus fez na vida do homem, claro, primeiro ele formou o homem, e pouco tempo depois, né? Logo depois ele dá o casamento. Só que antes, acontecem algumas etapas antes do homem ter uma esposa. Antes de Adão conhecer a Eva, não é verdade? Vamos ler em honra ao Senhor Jesus Cristo, Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor Deus formou uma pessoa do pó do solo e soprou em suas narinas o sopro de vida, para que ele se tornasse um ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim na direção leste no Éden. E ali ele colocou a pessoa que formou do solo. Do solo, o Senhor Deus fez crescer toda a árvore de aparência agradável e boa para alimento, incluindo a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Minhas irmãs, Deus aqui ele criou o homem. Pronto. Ponto, né? Antes de Deus dar o homem para a mulher, a primeira coisa que Deus vai fazer é dar uma casa para o homem, é dar um lar. O homem, antes de casar, precisa de uma casa. E Deus fez isso na vida de Adão, quando ele formou o homem e colocou ele no jardim do Éden. Deus colocou lá árvores e colocou lá o homem. Então o homem ele tinha uma casa, até esse ponto da história, não é verdade? Vamos ler em honra ao Senhor Jesus Cristo agora o versículo 15 desse mesmo capítulo. Gênesis 2, versículo 5. Versículo 15 que diga, né? Gênesis 2, versículo 15. O Senhor Deus pegou a pessoa, o ser humano, e a colocou no jardim do Éden para cultivar e cuidar dele. Deus ele deu a casa para o homem, né? O jardim era a casa do homem, era o lar dele, era onde ele vivia. E agora Deus dá um trabalho para o homem. Deus não colocou o homem no jardim para ficar sentado ou deitado, não. Deus ele colocou o homem no jardim e deu um trabalho, uma profissão para o homem. Cuide da terra, né? Cultive, plante, colha. E, obviamente, ele tinha um trabalho. Então, Deus dá uma casa, Deus dá um trabalho, dá uma profissão, né? Agora vamos passar para o versículo de número 18, desse mesmo capítulo. O Senhor Deus disse:
não é bom que a pessoa fique só. Eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Muito bem. Agora estamos começando a entrar na parte onde a mulher está chegando na vida do homem. Deus ele não dá a mulher sem propósito também. Assim como Deus formou o homem com o propósito de trabalhar, né, de cuidar do jardim, de cultivar o solo, a terra, Deus também disse que não é bom que o homem fique só, e para isso Deus faria uma pessoa, uma mulher, para ajudá-lo, em outras palavras, para trabalhar junto com ele. Então, o casamento, ele não se resume a beijos e abraços ou a viver junto, mas a trabalhar junto também. É uma sociedade, os dois são sócios, precisam trabalhar juntos para que o propósito dê certo. E o propósito aqui é o casamento. Eles precisam trabalhar. Obviamente que o trabalho do homem e da mulher é diferente. Tem, tem famílias que o homem trabalha fora de casa, a mulher trabalha na casa. Tem famílias que o homem, enquanto está fora, a mulher está cuidando dos filhos. Então, de uma forma ou de outra, os dois estão exercendo trabalhos, profissões diante de Deus, ofícios, né? Mas até então Deus não dá a mulher. Muita gente se confunde. Deus fala isso, mas ele ainda não dá a mulher para o homem. Então vamos continuar lendo. Versículo 18. O Senhor Deus disse: Não é bom que a pessoa fique só. Eu farei para ele uma companhia adequada para ajudá-lo. Então, do solo, o Senhor Deus formou todo animal selvagem e toda ave que voa no ar e levou-os à pessoa para ver como a pessoa o chamaria. Qualquer nome que a pessoa desse a cada criatura viva, esse seria seu nome. Portanto, o ser humano criado por Deus deu nome a todo o gado, às aves no ar e a todo animal selvagem. Para Adão, no entanto, não se achou companhia adequada para ajudá-lo. Veja que Deus ele já sabia, não é bom que Adão fique só. Mas Deus ainda não dá. Deus ele forma os animais e leva para Adão ver e manda Adão escolher os nomes. Qualquer nome que Adão desse, esse nome seria dado ao bicho, ao animal, né? Mas até esse momento, no entanto, não se achou companhia adequada para ajudar Adão. Adão estava só. Versículo 21. Então Deus fez um sono profundo cair sobre a pessoa, e enquanto ela dormia, Deus tirou uma de suas costelas e fechou com a carne o local de onde a tirou. Da costela que o Senhor Deus tirou de Adão, criou uma pessoa do sexo feminino e a levou a pessoa a Adão, do sexo masculino. Adão disse: Até que enfim, esta é osso dos meus ossos e a carne da minha carne. Ela deve se chamar mulher, porque foi tirada do homem. Essa é a razão de o homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, e eles se tornarão uma carne. Minhas irmãs, a gente vê aqui que Deus tem um propósito, e esses propósitos eles não são cumpridos de uma vez só na vida do homem. Mas tem uma etapa aqui, um processo natural desde a criação do mundo, desde Gênesis 2. E quando esse processo é ignorado, as consequências, as reações, o fruto das atitudes das pessoas em ignorar esse processo é catastrófica. Tem choros, tem lágrimas e às vezes até mesmo tem mortes. E qual é esse processo que as pessoas ignoram? Antes do homem casar, ele tem que ter casa, ele tem que ter trabalho,
E então, depois que ele trabalhar, depois que ele tiver uma casa, Deus dá a mulher. Agora vamos analisar isso aqui com mais detalhes. Deus dá um lar ao homem, uma casa. Uma coisa que é ignorada, que as pessoas fazem muito hoje em dia, é se casar para depois juntar as coisas e arranjar um local. Isso não é bíblico, isso não é correto. O homem, ele tem uma casa primeiro antes de conhecer Eva. Ele tem o jardim do Éden antes de conhecer a Eva. Então, se eu não tenho uma casa, se eu não tenho condições de sustentar uma casa, eu não tenho condições de sustentar um casamento. Tenho que ser sincero comigo mesmo. E depois do homem ter uma casa, fora o detalhe da casa, ele tem que ter um trabalho. Ele tem que se sustentar por suas próprias forças. Se eu estou dependendo de papai e mamãe, eu estou dependendo de papai e mamãe. Eu tenho que ser sincero, eu não tenho porte para casar-me. Se eu não consigo pagar o meu Danone, eu não consigo pagar o meu macarrão, eu não consigo pagar um pastel, eu não tenho condições de casar. Infelizmente, é a verdade, a gente tem que ser sincero. Depois que o homem tem o trabalho e tem a casa, aí sim Deus envia a mulher. Muito bem. Adão ele fala uma coisa muito interessante. A gente acabou de ler, né? Até que enfim, esta é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Ela deve se chamar mulher porque foi tirada do homem. Esta é a razão do homem deixar pai e mãe e se unir à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. Adão ele falou uma coisa muito interessante, muito certeira. Perceba que até aqui, até esse ponto da história, o pecado ele não entrou no homem ainda. Então, tudo que o homem faz aqui, tudo que o homem fala aqui, até aqui, por enquanto, é certo e é de acordo com Deus. Então, nesse ponto aqui, Adão, ele não tem pecado, ele está puro, né, diante de Deus, e tudo que ele faz e tudo que ele fala é bom. E ele falou aqui uma coisa que realmente é correta e é de Deus. Ele deixa o homem, essa é a razão pela qual o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, à sua mulher. Perceba aqui que Adão ele não fala o menino deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua menina, ou a criança, ou o rapaz. Não. O homem se unirá com sua mulher. Além do homem ele ter que ter um trabalho, ele tem que ter como se sustentar, e ele tem que ter um lar para acolher a sua mulher e a sua família que vai ser gerada. Ele tem que ser homem. Não pode ser criança para se unir com outra criança. Não pode ser menina para se unir com outro menino. Tem que ser um homem para se unir com uma mulher. Muita gente tem trabalho, tem casa, isso é verdade, mas não é homem e não é mulher para se casar. Tem que ser homem, tem que ser mulher. Eu, Tiago, não tenho capacidade nem responsabilidade para assumir um casamento, porque eu não sou homem para isso. Primeiro que eu não tenho casa, segundo que eu não tenho como sustentar um casamento porque não tenho um trabalho adequado. Terceiro que eu não sou homem para ter nervos, ter responsabilidade para encarar problemas de uma vida conjugal, contas para pagar, boletos, alimentos, responsabilidade para com a mulher, maturidade para isso. Então, essas são as coisas que Deus deixa para o homem antes dele se unir com sua mulher. E quando um desses requisitos, quando uma dessas tarefas é quebrada,
a consequência é catastrófica. Tem gente que se casa com um homem que não tem condições e por isso sofre. Não estou falando de a pessoa ter luxo, não. Ou de a pessoa perder o emprego, não. Eu estou falando da pessoa se preparar antes de casar para dar a vida digna à sua mulher e a mulher também dá uma vida digna a seu esposo. Se por acaso a pessoa se casa e perde o emprego, isso é uma fatalidade da vida, isso não pode ser evitado. Isso não é uma questão de irresponsabilidade. Isso foi uma fatalidade, não pode ser evitado. Porém, quando as pessoas se casam, quando não tem emprego, quando não tem casa, tudo mal planejado. Deus não é Deus de confusão. E vocês foram jovens, eu sou jovem, e eu sei que a gente fica na ânsia de se casar. Mas a gente tem que ser realista. Como é que eu, com 16, 17, 18 anos, quero me casar? Se eu não pago o meu Danone, se eu não tenho capacidade para sair de casa sem a minha mãe, estou dando exemplos, né? Se eu ainda nem completei a escola, se eu não tenho nem capacidade para assumir uma conta dentro de casa, aí me aparecem esses pais que deixam adolescentes, jovens namorarem. Isso é somente porta para fornicação, porque jovem, é como diz o livro de Eclesiastes, não tem valor duradouro, não tem responsabilidade, não tem cabeça, não tem coração para isso. É somente uma porta para fornicação, somente isso. E eu, ao dizer isso, eu sei do que eu estou dizendo porque eu sou jovem, eu sei como um jovem pensa. E para minha vergonha, eu devo admitir que não se tem responsabilidade. É somente porta para fornicação. É por isso que na Bíblia não existe namoro e você pode ler ela de capa a capa, você não vai achar essa palavra. Você só vai achar homens e mulheres que se casam. Porque se eu não tenho a condição de me casar, para que eu vou estar de beijo com outra pessoa? Se eu não tenho a condição de sustentar a pessoa, dando uma vida digna para ela financeiramente, emocionalmente e principalmente como mulher e como homem, na questão da responsabilidade, porque eu vou estar de beijo com outra pessoa. Por isso que a Bíblia não fala sobre namoro. Porque isso não existe, isso é a invenção do homem. Doa quem doer. Isso é uma coisa que foi inventada há poucos anos, há poucas décadas. Então a pessoa ignora isso. Ela se casa com um menino, com uma pessoa que não tem responsabilidade para trabalhar, muito menos para dar um lar. Acaba chorando, se lamentando e sobra para quem? Sobra para gente que é amigo, para estar escutando lamentações. E pede para orar, e pede para ajudar. Sim, a gente deve orar sempre. Mas eu confesso que quem planta colhe. As pessoas tomam decisões erradas e depois correm para Deus. Quando a mãe fala, menina, não se case, menino, não se case, você é muito novo, você não tem condições, e a pessoa, não, eu quero casar, e depois vem correr, enche a cabeça da gente, que é amigo de problema. Estou falando da gente aqui, todo mundo, né? Acho que todo mundo já teve um caso desse. Obviamente, que num casamento pode acontecer fatalidades, como perda de emprego, dificuldades. Isso sim, brigas, né, que não se podem muitas vezes evitar. Isso sim a gente compreende, mas questão de imaturidade das pessoas, eu confesso, para mim é vergonha que me irrita, eu não tenho paciência para isso. Eu peço ajuda para Deus, porque eu não tenho paciência para isso. Mas muito bem, sabendo que o homem foi feito para a mulher, devemos também ver na Bíblia que nem todo homem, nem toda mulher foi feito e feita para casar. Isso é fato. Deus tem propósitos particulares com cada pessoa. Livro de Jeremias, capítulo de número 16, versículo 1 ao 4, diz assim, olha, esta palavra do Senhor veio a mim, disse Jeremias, né?
Você não deve se casar nem ter filhos e filhas neste lugar, pois isto é o que diz o Senhor a respeito dos filhos e das filhas nascidos aqui, bem como suas mães, que lhes deram a luz, e de seus pais, que os geraram nesta terra. Eles morrerão de maneira terrível, sem serem lamentados ou sepultados. Serão abandonados no chão como o esterco, morrerão à espada e de fome, e seus corpos servirão de comida para as aves e os animais selvagens. A gente, a gente sempre chama Deus de Pai, e realmente Ele é Pai. Veja como Ele estava cuidando do seu filho Jeremias. Jeremias, você não deve se casar nessa terra. Deus está falando como um pai que é. Jeremias, você é meu filho, você não deve se casar com as pessoas dessa terra, porque as pessoas que se casarem aqui, as mães, os pais, vai todo mundo morrer. Jeremias, não perca tempo, se você for por esse caminho, você vai se dar mal, Jeremias. E aí Deus coloca paz na vida de muitos filhos que tem a sabedoria de Deus e fala essa mesma palavra aqui: meu filho, não se case, porque essa terra aqui, esse lugar aqui, essa vizinhança aqui, essa família aí que você está olhando, ela não é boa. O próprio Deus, por muitas vezes, fala em nossas vidas: não se case, não vá para essa família, não vá para essa mulher, não vá para esse homem, porque aqui só tem morte. As pessoas ignoram e depois a gente tem que ouvir as histórias, né? Então percebam que há momentos, há situações, há pessoas que Deus não se agradaria de um casamento. Tiago, você está dizendo que Deus não se agrada se eu me casar? Eu não estou dizendo isso. Você deve perguntar a ele. Eu só estou dizendo que há casos e casos em que Deus quer que se case e que Deus não quer que se case. Você deve perguntar isso a ele, porque eu não sei a vida particular de ninguém aqui. Exatamente de ninguém. Analisando, minhas irmãs, os divórcios, eu percebi que há duas causas principais, né? Há outras, sim, há outras. Há muitas, há diversas e infinitas causas. Porém, tem duas principais. As pessoas elas se focam muito nos sintomas, né? Adultério, irritabilidade, agressão. Isso são sintomas. A causa é uma causa mais profunda. As pessoas elas sempre focam nos sintomas das coisas. Eita, seu marido bateu em você, isso é só um sintoma. Acredite, o problema vem de antes. Eita, seu marido adulterou, não se preocupe. Isso é só um sintoma, o problema com certeza já vem de antes. A Bíblia diz que o pecado ele começa nos olhos, vai para a mente, desce para o coração e logo depois você fica gestante do pecado, e quando ele cresce em sua totalidade, ele dá luz à morte. Então perceba que nenhum pecado ele nasce do dia para a noite. Ele tem um processo. Um adúltero, ele olha, ele imagina, ele planeja e ele faz. Um agressor, ele imagina, ele olha, ele planeja e ele faz. Uma fofoqueira, ela olha, ela imagina, ela deseja, ela planeja e ela faz. Perceba que é tudo premeditado. E os dois maiores motivos, não estou falando dos sintomas, os sintomas são quando já acontece. Meu marido me bateu, meu marido adulterou, minha esposa foi embora de casa. Isso são só os sintomas. O problema já vem de antes.
Os dois maiores problemas são o que, minhas irmãs? Cônjuge que não esquece o pai e a mãe, não deixa pai e mãe, como eu acabei de ler no livro de Gênesis, né? Deixará o homem, o pai e a mãe e se unirá à sua esposa. Ou a esposa se unirá ao homem, não é porque os dois têm que deixar pai e mãe. Esse é o primeiro motivo. Cônjuges que não esquecem seus pais e suas mães. Você quer viver uma vida com seu marido, você, marido, quer viver uma vida com sua mulher, mas sempre tem a família no meio. Vou explicar melhor. A pessoa quer viver a vida com o seu pai, né, com o seu marido, com sua esposa, com seu esposo, mas a prioridade da esposa, do esposo, é sempre o pai e a mãe. Isso é errado. Afinal, você se casou com seu esposo e o esposo casou com sua esposa. Você não casou com o pai nem com a mãe do seu pai, e nem o seu pai casou com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, com seu neto, sobrinho, família. Ele casou com você e ele só tem a obrigação como marido, como esposo, com você, né? Esse ano eu já vi, creio que, 2 casos, casamentos que está numa situação deplorável porque o cônjuge, o par, ele não quer deixar pai e mãe. Enquanto o marido ele quer colocar o casamento para frente, a esposa ela está sempre colocando a família na bagagem. Isso não está certo, não é bíblico. Isso não é de Deus. Enquanto a esposa quer viver, botar o casamento para frente, construir casa, construir um lar, comprar coisa para o marido, viver uma vida sem problemas. O marido ele vai botando a família na bagagem. Eu sempre fico me perguntando, meu Deus do céu, essas pessoas elas se casaram com seus cônjuges ou com suas famílias? Ou com a família? Porque o meu pai, ele se casa com minha mãe, ele se casa com minha mãe. Ele não se casa com minha avó, nem com meu avô, nem com os meus tios. Ele tem obrigação com minha mãe, e é com minha mãe que ele vai gerir as coisas aqui. A minha mãe ela não pode colocar a família dela como uma bagagem para o meu pai. Meu pai não tem obrigação, e vice-versa. O meu pai ele não tem obrigação com a família da minha mãe, nem a minha mãe tem obrigação com a família do meu pai. Ajudar é diferente de sustentar. Meu pai está precisando de uma ajuda. Eu falo com minha esposa, vamos lá ajudar meu pai. Muito bem. Agora, eu sustentar o meu pai e a minha mãe não é certo. Eu posso ajudar. Eu posso, na emergência, meu pai está acamado, meu pai está doente, vou lá, vou comprar as coisas, vou fazer, porque é meu pai, sim. Mas isso não pode virar um costume, são situações. Uma coisa é uma situação eu ajudar meu pai, eu me dispor para meu pai e me afastar da minha esposa por um tempo, tirar, né, os meus recursos, meu dinheiro e direcionar para o meu pai. Outra coisa é eu ter o hábito de sustentar os meus pais. Eu devo entender uma coisa: o casamento dos meus pais já está estabelecido, eu tenho que lutar pelo meu. Você não vai esquecer seu pai, você não vai esquecer sua mãe, mas o seu casamento é a prioridade. Por isso que a Bíblia diz: você vai deixar o seu pai e sua mãe e vai se unir com sua esposa e vocês serão um só. A sua esposa vai ser, a sua esposa e o seu esposo é sua prioridade, tanto, tanto, tanto que você é um só com ele diante de Deus. O seu esposo ele é mais importante que os seus filhos, ele é mais importante sim que seus pais. É a Bíblia. A gente ama cada um de formas diferentes, né? Isso é um amor muito forte. Porém, ainda que o amor por meu pai, por minha mãe, seja daqui para o espaço,
Eu tenho que pegar esse amor maior e colocar em segundo lugar, porque a prioridade aqui é o meu casamento. E Deus, né? Deus está acima do meu casamento. Esse é o primeiro caso. E o que é que eu posso dizer? O que é que eu posso dizer disso na Bíblia? De pai e mãe, você se casa com a esposa, né? A esposa se casa com você e de brinde vem a família dela, ou vem a família dele. O que eu posso dizer disso na Bíblia? Segundo o livro de Tessalonicenses 2, segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo de número 12. Ordenamos a tais pessoas, e em união com o Senhor Jesus Cristo, advertimos, avisamos, que tomem juízo, trabalhem e sustentem a si mesmos. Trabalhe e sustente a si mesmo. Não use a força do seu casamento, o recurso do seu casamento, para direcionar para outra pessoa, para seu irmão, para seu pai, para sua tia. Não. Tome juízo, primeiramente, e trabalhe e sustente a si mesmo. Como eu falei, ajudar é uma coisa, sustentar você só pode fazer com seu casamento, com sua casa. Ajudar você pode e é sua obrigação como filho, porém, sustentar só na própria casa. A maioria dos casamentos dá errado por causa desse primeiro motivo, né? A esposa e o esposo não querem deixar o pai nem a mãe, coisa que é a ordem da Bíblia. Eu conheço, esse ano eu posso citar 3 casos, são muitos. E a pessoa fica querendo colocar a família no meio do casamento e não vai dar certo. Isso acaba o casamento, isso acaba a vida da pessoa. E o fim disso é discussão. Não tem jeito. A Bíblia não respalda isso. O marido e a esposa que estiver sofrendo essa situação não vai respaldar isso, não vai aceitar isso. Infelizmente, essa situação está fadada ao fracasso, a menos que se mude a direção. A menos que se mude a direção. O segundo caso, que gera mais os divórcios, né? Tem diversos casos, mas eu estou citando 2 exemplos aqui. O segundo motivo de divórcio, e o mais comum, é a imaturidade. A pessoa ela não tem responsabilidade. Não estou falando de idade, não. A pessoa pode ter 30, 40, 20 anos. A pessoa imatura para tudo quanto é idade. A pessoa é uma criança, ela é um menino, ela é menina, ela é filhinha de mamãe, ela é filhinha de papai. E ela não tem peito, ela não tem tutano para assumir um casamento. E é daí que vem os adultérios, e depois ele chora porque a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, né? Vem aquelas brigas que a mulher quer comprar, que o marido não quer comprar, e é uma briga. Criancice, mimadice, mimimi. São pessoas que pode ter idade que for, não são adultos, são crianças. Não tem porte para casar, não tem como. A pessoa não consegue sustentar uma conversa, a pessoa não consegue sustentar um casamento. Ela adultera, ela chora, ela briga, ela esperneia. Ela, depois de tudo isso, ela vai orar a Deus e coloca a culpa em todo mundo. Mas não olha para dentro de si dizendo, realmente, eu não deveria ter gritado, eu não deveria ter chorado, eu não deveria ter brigado para comprar isso aqui. Como é que eu vou brigar por causa de um produto e acabar com o meu casamento por causa de uma compra, não é verdade? Pessoas que brigam por tudo,
que não consegue sustentar um casamento já adultera. O adultério, a briga, a agressão, a tapa, soco, chute, tudo isso é imaturidade. São sintomas da doença. E o nome da doença é imaturidade. São meninos e meninas, bebezinhos. E a gente tem que falar manso, porque senão piora, né? O que é que eu posso dizer desse povo na Bíblia? Pessoas com 30 anos brigando por causa de um produto no mercado, brigando com o esposo, com a esposa. Brigando porque quer comprar uma coisa, o esposo não quer. Brigando porque quer vestir tal coisa, o esposo não quer. Brigando por causa de um sofá fora do lugar. Brigando por qualquer coisa no mundo. E adultera, e chora, e pede perdão, depois faz de novo. E não quer assumir as responsabilidades conjugal, prefere ficar no celular do que conversar. Não faz o dever de casa, não, o marido vai trabalhar, não faz as coisas dentro de casa. O esposo vai trabalhar, quando chega não quer conversar. Casou para quê, não é verdade? Casou para quê? Não quer conversar, não tem paciência. O que eu posso dizer para esse povo é Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 13 em diante. Diz assim, olha: mas todas as coisas expostas na luz são claramente reveladas, pois todas as coisas reveladas são luz. Por isso é que se diz: desperte, dorminhoco, levante-se dos mortos e Cristo brilhará sobre você. Por isso, deem muita atenção a como conduzem a vida. Vivam de forma sábia e não insensata. Usem bem o tempo, porque os dias são maus. Não sejam tolos. Tentem entender qual é a vontade do Senhor. Primeira coisa, desperte, levante-se, deem muita atenção como conduzem a vida, vivam de forma sábia e não insensata, evita briga, pelo amor de Deus. Usem bem o tempo, porque os dias são maus, o diabo só quer uma brecha e você ainda está dando. Os dias são maus e você ainda colabora. Os dias são estressantes, tem tentações e você ainda briga, ainda colabora. Não seja tolo, tente entender qual é a vontade do Senhor. Pergunte a Deus, busque a Deus. Não haja pelas suas próprias forças ou pelo seu próprio entendimento. Em casos do dia a dia, a gente pode errar por não consultar a Deus, quem dirá no casamento? Eu não posso vir aqui para as irmãs, para vocês, minhas irmãs, e pregar o que eu acho. Eu preciso consultar a Deus, Deus tem que me dar a direção e eu tenho que vir aqui certeiro sabendo o que é que eu vou dizer. Se para uma pregação com pessoas que são minhas irmãs eu tenho que ser dessa forma, quem dirá na vida de alguém que Deus me coloca a cargo, a responsabilidade de cuidar, no caso minha esposa, né? Não tem. Mas se fosse o caso, Deus coloca ela na minha vida para eu cuidar. O livro de Efésios diz isso, que a gente deve cuidar dos outros, uns aos outros, principalmente no casamento. Deus coloca alguém na minha vida para eu cuidar. Deus me casa com a pessoa. Eu sou um só com a pessoa diante de Deus. Olha a responsabilidade espiritual, olha a responsabilidade conjugal que está acontecendo aqui. E eu tenho que agir como eu acho. Não. Se Deus começou esse casamento, tudo que acontece nele eu preciso perguntar a Deus, que se ele começou, ele vai conduzir e vai ter um final feliz. Tente entender qual é a vontade do Senhor, não seja tolo. Tente entender, busque, pergunte, leia, ore, jejue, mas não faça nada sem entendimento. Por fim, minhas irmãs, a gente acaba o tema do casamento. Só que eu sei que todas as vezes que eu falo de casamento,
vem a dúvida do divórcio, então rapidamente eu quero falar aqui com vocês do divórcio. Vamos ler rapidamente em respeito ao horário das irmãs? Livro de Mateus, capítulo 5, versículo de número 32. Diz o Senhor Jesus: Mas eu lhes digo, quem se divorciar da mulher, exceto por causa da fornicação, transforma em adúltera. E quem se casar com a divorciada comete adultério. Ponto. Jesus Cristo disse assim: quem se divorcia da mulher transforma ela em adúltera, exceto se o motivo do divórcio for fornicação. Então, meu esposo me trai, a minha esposa me trai. Devo perdoar? Claro, é minha obrigação, como filho de Deus. Porém, perdão não significa aceitar. Deus perdoou o adultério de Davi, mas Deus deixou que Davi colhesse as consequências do seu adultério. Se a minha esposa adultera contra mim, eu devo perdoar, como Deus manda. Não é opção, é mandamento, eu devo perdoar. Porém, Deus aqui me deixa claro na sua palavra. A única exceção para o divórcio é a fornicação, é o adultério, a traição. Então eu devo perdoar sim, mas perdoar, como o Senhor Jesus Cristo já nos ensina na história do adultério de Davi, perdoar não quer dizer poupar as pessoas das consequências dos seus atos. Então eu perdoo sim, mas se eu quiser, eu tenho a opção, e Deus me respalda na palavra, que eu posso me divorciar se eu for traído. É uma opção minha. Se eu quiser, não divorcio. Posso perdoar e posso não divorciar. Porém, se eu quiser divorciar, eu perdoo e divorcio. A gente vira irmão, tudo certo, tudo normal. Porém, quem se casar com uma pessoa que é divorciada, comete adultério. Uma pessoa que se divorciou, ela não pode mais casar. Consequentemente, ela não pode namorar. Porque namorar sem a... Uma pessoa que namora sem a intenção de casar é um adúltero também. Não tem para onde correr. O negócio é se reconciliar ou não tem jeito, vai ficar só. Porém, tem um outro caso onde é permitido o divórcio. Gostaria de falar com vocês também. Mas antes, quero ir lá no livro de Romanos, porque também há a situação em que Deus permite o segundo casamento. Ninguém fala disso, porém eu devo falar. Vivo pela verdade, abandonei tudo pela verdade e somente a verdade vou falar. Como eu não tenho compromisso com nenhuma doutrina de igreja, né, a gente pode falar o que Deus manda. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo de número 1. Irmãos, certamente vocês sabem, estou falando para aqueles que entendem a lei do Senhor. Certamente vocês sabem que a lei do Senhor possui autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Paulo diz assim: por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei do Senhor a seu marido enquanto ele está vivo. Depois de sua morte, porém, ela está livre da parte da lei que diz respeito ao marido. Portanto, enquanto o marido está vivo, ela será chamada adúltera caso se una a outro homem. Porém, se o marido morrer, ela está livre dessa parte da lei. Se ela se casar com outro homem, não será adúltera, ok? Então, temos aqui o exemplo que Paulo deu na lei do Senhor. Um exemplo, meus irmãos romanos. Tem uma irmã e ela viveu a vida com seu marido morreu, ela ficou viúva. Se ela se casar com outra pessoa, ela não será adúltera. Ela só vai ser adúltera se ela se casar com outra enquanto seu marido estiver com vida. Então aqui é permitido o segundo casamento. Se o seu marido morreu, se a sua esposa morreu, perante a lei de Deus, como Paulo dá o exemplo, e na lei do Velho Testamento também está lá, você pode se casar.
desde que a pessoa não seja divorciada, porque a gente aprendeu já no primeiro versículo de Mateus, que quem se casar com o divorciado comete adultério. Tudo bem? Então você pode se casar, se você é viúva, você pode se casar com qualquer pessoa, desde que a pessoa não seja divorciada. E desde que Deus queira isso para sua vida, né? Porque eu estou falando aqui, mas Deus pode ter um propósito particular na vida de cada quem, não é verdade? 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 10. Paulo vai dizer assim, olha, meus irmãos. Para todos os casados, tenho um mandamento, não de minha parte, mas da parte do Senhor. A mulher não deve se separar do seu marido. No entanto, se ela se separar, deve permanecer sozinha ou reconciliar-se com seu marido. Também o marido não deve abandonar sua esposa. Você não deve se separar, não deve se divorciar. Porém, se você quiser e se divorciar, você deve permanecer sozinho ou reconciliar-se com seu cônjuge divorciado. Da mesma forma, o marido não deve abandonar sua mulher. Versículo número 12. Aos outros, digo eu, não o Senhor. Se um irmão ficar casado com uma incrédula e ela estiver satisfeita e desejar continuar vivendo com ele, ela não deve ser abandonada. Também, se uma mulher tem um marido incrédulo e ele está satisfeito e deseja permanecer vivendo com ela, ele não deve ser abandonado. Pois o marido incrédulo foi separado para Deus pela mulher, e a mulher incrédula foi separada para Deus pelo marido. De outro modo, seus filhos seriam impuros, mas dessa forma eles foram separados para Deus. Contudo, se o cônjuge incrédulo se separar, que se separe. Em circunstâncias semelhantes a essas, o irmão ou a irmã não está escravizado. Deus o chamou para a vida de paz. Aqui é outro exemplo, né? Vamos dizer que o irmão ou a irmã se casou com uma pessoa que é incrédula, que não é crente, que não é cristão. Não estou falando aqui de irmãos que são convertidos e escolhem uma pessoa incrédula para se casar. O próprio livro de Coríntios proíbe isso. Eu, tendo pleno conhecimento da palavra de Deus, sendo convertido, não posso me casar com uma pessoa que não seja de Deus. Agora, porém, se eu estava no mundo e me casei, e aí eu me converti, o assunto é esse. Eu estava no mundo, casado, me converti e minha mulher continua incrédula. Meu esposo continua incrédulo. No caso da mulher, né? Se ele concordar que você leia a Bíblia, que você ore, que você faça a obra de Deus, não se separe. É isso que Paulo está dizendo. Porém, se ele quiser se separar, que se separe, porque os irmãos e as irmãs que forem pegos nessa situação, eles não estão escravizados, porque foram chamados por Deus para viver uma vida de paz. 1 Coríntios capítulo 7, novamente, versículo número 39. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que ele seja crente no Senhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, a mulher ficou viúva. Ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja crente no Senhor. No entanto, em minha opinião, ela será mais feliz se permanecer sem se casar. E ao dizer isso, creio ter o Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, minhas irmãs, vemos aqui que o segundo casamento ele só é permitido na condição de viúvo ou viúva. E quando a pessoa ela está na igreja e ficou viúva, ela é de Deus e ela ficou viúva, ela está na obra e ficou viúva, ela crê em Deus e ficou viúva, ela só pode se casar com quem é crente, cristão, firme com Deus, amém? Agora, se a pessoa estava no mundo, ela se casou no mundo e depois se converteu, se a parte que não se converteu, a esposa ou o esposo que não se converteu, quiser permanecer no casamento, você se vindo à obra de Deus, você lendo a Bíblia, ele não impedir você de ter comunhão com Deus, não separe.
Agora, se você se converte e a sua esposa não se converte, o seu cônjuge não se converte, e ele não quer que você tenha comunhão com Deus, que se separe, como Paulo disse. E se você se separar, ou você se reconcilia com a pessoa, ou você viverá sozinho. A única, a única exceção onde é permitido o segundo casamento é a questão da viúva e do viúvo. Amém? Eu espero que tenha ficado claro, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que as irmãs aqui são muito maduras nessa área. Porém, fica aí o exemplo para, se vocês quiserem usar essas palavras, esses versículos, para dar conselho para alguém mais novo, não é verdade? Deus nos abençoe e nos conceda a paz, e a gente deve reconhecer que a gente é criança, a gente não tem responsabilidade para assumir um casamento. Ainda que eu tivesse 30 anos, a gente tem que se analisar e realmente saber quem a gente é. A gente saber se a gente tem emprego, tem condições de dar vida digna a uma pessoa e condições espirituais também de se tornar um só com alguém. Porque a responsabilidade ela é financeira, é material, ela é espiritual e também é emocional. Não é para qualquer um, não. Amém? Você se casar porque não consegue conter os seus impulsos da carne, eu espero que as irmãs me entendam. Você se casar por esse motivo, era melhor que você não se casasse, porque você vai chorar muito mais do que se não tivesse casado. Porém, se você está querendo se casar pela direção de Deus, aí sim vai ser um casamento bom. Mas essa questão da pessoa não conseguir conter os seus impulsos carnais e querer se casar com toda a pressa, eu falo como o apóstolo Paulo disse na carta aos Colossenses, que cada irmão saiba lidar de maneira honrosa com seus impulsos sexuais, de maneira honrosa, não de maneira apressada. Amém? Deus nos abençoe e nos conceda a paz nesse momento, nessa noite e daqui por diante, porque Deus nos criou e é o nosso sustentador. Basta somente que a gente queira viver debaixo de suas asas e então a nossa proteção está garantida e a nossa santidade é formada em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.